Gente, vamos lá. Hoje, boa tarde. Essa leitura serve para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Gêmeos, né? E hoje a gente vai usar as runas, uma outra forma de tirar os oráculos, né? E para diferenciar um pouco. E, gente, curtam, comentem para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância se você gostar dessa leitura. Então vamos lá. Signo de Gêmeos, ajudem meu canal a crescer. Então vamos lá. Gêmeos. Tá. Saiu Ansus, Investida, Raidol, Jebo, Urus, Igos, Tiwas, Algis, Investida, Dagas, Kenaz, na verdade, né? E é isso. Então vamos lá. A Ansus, ela fala sobre a comunicação, né? E ela sai investida. Então ela fala sobre o bloqueio na comunicação, né? Existe ali verdades que estão distorcidas, né? Ou seja, talvez palavras não foram ditas, coisas não foram contadas, né? Existe alguma mentira, né? Ou então alguma coisa que foi mal interpretada. Ou seja, algo foi comunicado de forma errada, né? Ou alguém silenciou a verdade. Na verdade, há uma confusão aí, né, em compreender. E a próxima runa que saiu foi Raidol. Raidol, ele fala sobre o movimento, porque Raidol, fala sobre a roda. Então, assim, algo precisa ser, o destino precisa ser acelerado, né? O caminho, ele vai se mover sem pedir permissão, com decisões rápidas, né? E mudanças inevitáveis, porque as coisas, elas vão se caminhar. E mesmo sem essas verdades, ou essa falta de interpretação, ou toda essa situação, mesmo assim, as coisas vão caminhar, né? Mesmo sem as respostas. Porque o caminho, o destino, na verdade, ele vai encaminhar, né? Para que tudo caminhe. E aí, o Gebo, ela fala sobre as parcerias, né? Sobre as trocas, né? Mas como saiu aqui Ansus, Gebo, ela fala sobre as trocas kármicas, né? Por quê? Porque é uma ligação, é um casamento. Dois traços que se unem, né? Então, assim, é como se fossem duas pessoas que se conectam bem aqui no centro. Então, são laços importantes, né? São pactos de alma. É uma troca que ela exige um equilíbrio, né? Para existir essa conexão aqui, né? Então, ela envolve reciprocidade e não algo unilateral, né? Ela exige que seja feito cada um entregando a mesma coisa, né? E isso é a reciprocidade. E aí saiu Urus, que fala sobre a força, né? Que é a força bruta, é como se fosse uma essência bem rústica, bem natural, né? Que essa essência bruta, ela tem que despertar, que é uma coragem, né? Que talvez Urus, ela seja a resistência, né? De não trazer, assim, essa verdade, né? E diz que quem é assim, né? Urus, ela representa a força, né? Então, assim, se você acha que você é fraco, Urus, ele vem para dizer que você é muito mais forte do que você imagina, né? Que a força, ela é o seu guia, né? Porque você é muito forte e que você pode ser testado da forma que for, porque você vai se manter firme, porque você é forte, porque você tem o Urus, né? Aqui como um direcionador. E aí saiu Igwas, que ela fala sobre essa parceria também, né? Então saíram duas runas de parceria, tanto Jebo como Igwas. Aqui é como se fosse dois cavalos, né?
Então, esse movimento ele tem que ser feito em conjunto, é uma união. Um avança para o outro, né? E esse avanço ele só acontece com com uma parceria como se fosse uma lealdade, né? Uma união sólida, porque é como se fosse aqui, ó, dois pilares, duas pessoas que se unem aqui, né? Então não há um caminho solitário, na verdade, o caminho ele é com alguém. A próxima runa que saiu foi Tiwaz, que ela fala sobre a justiça, né? Sobre a verdade e a honra. Então, Tiwaz, ela vem trazer esse ajuste kármico, né? Ele vem trazer que algo vai ser resolvido, né? Que a verdade, ela vai prevalecer acima de qualquer coisa, né? E que o que não estiver justo vai ser cortado, né? Por quê? Porque a ética, né? O que tem que prevalecer aqui é a vitória da ética. E que mesmo que doa, que a ética e a verdade, ela tem que ser maior do que qualquer coisa. E então, assim, talvez essa situação aqui, esse movimento que Heidel vai trazer, vai ser justamente essas verdades, né? Porque essa verdade precisa vir à tona para que haja o equilíbrio dessa união aqui, tanto porque veio Gebo, que fala dessa parceria, como veio e Wigiwas, que também fala dessa que é uma parceria justa, né? Que é uma parceria honesta, que é uma parceria verdadeira. Então precisa ter esse movimento aqui. E aí saiu a próxima runa, saiu Algis, que ela fala que a espiritualidade ela tá agindo aqui dentro dessa situação, né? Que existe um guardião presente aqui que está amparando energeticamente toda essa situação aqui para que a verdade seja trazida à tona, né? E para que você, né, dessa leitura, se conecte com a sua intuição, que essa será o maior escudo, né, de todos, né? Porque quando você está ali em cima da sua verdade, não existe nenhum problema. Por quê? Porque a sua verdade é maior do que qualquer coisa. Ela te faz sentar no seu trono, né? E que ninguém te tira de lá. Por quê? Porque aquilo é o que te forma. E a próxima carta que saiu foi Kenaz. A Kenaz, ela fala justamente da luz, né, que vai ser iluminada, a revelação que vai vir à tona, a luz que vem para trazer à tona a escuridão, né? Ela é a luz que justamente se acende na escuridão. Então, ela ilumina o que estava oculto, né? É como se fosse o entendimento súbito daquilo que não tinha clareza, né? Então, assim, o seu emocional, ele te revela, por meio da espiritualidade, o que você não conseguia enxergar, né? Então, a verdade vem à tona por conta de Kenaz e traz essa libertação. E a próxima runa é da Gás, que é a virada consciente, né? Que é o despertar, que é o fim da noite escura, né? Que é a mudança, porque Dagas ele é como se fosse um símbolo do infinito, né? Tudo que subiu vai descer e tudo que desceu vai subir, né? Então ele é como se fosse um salto de consciência e nada mais será como antes. Por quê? Porque Dagas traz isso, né? Como se fosse ali, Dagas é uma carta não, é uma runa de tempo, né? Então as coisas elas foram plantadas, então vai ter colheita, né? Só que vai ter que esperar. E a última runa que saiu aqui foi Hagalaz, que também a Hagalaz ele fala sobre a torre, né? Como se fosse a torre. Porque Hagalaz ele fala que tudo que foi encerrado, né? Que às vezes as coisas precisam da verdade, e essa verdade às vezes tem uma ruptura, né? De algo que não sustenta. E Hagalaz fala sobre o colapso dessas estruturas que são falsas. E ela fala sobre a libertação pela destruição. Por quê? Porque algo que não tem verdade, ele não se sustenta, né? Então, são verdades aqui que são malditas, que talvez estejam ocultas, mas que o destino ele vai trazer uma aceleração para que isso tudo aqui que não está tão claro venha à tona, né?
E o destino traz essa aceleração. E para quê? Para que haja um acordo de almas, né? E esse acordo aqui é no sentido muito poderoso, né? Porque é uma união assim muito poderosa, porque saiu as duas runas aqui que falam dessa união justa, né? Equilibrada, né? De uma força que vem do interior, que vem da lealdade mesmo de almas que fizeram acordos antes de vir para cá, para se encontrar, né? Então, esse avanço aqui, por conta de Igwas, é um avanço acompanhado, né? Você não segue só, né? Mas você tem proteção divina nesse caminho, né? As revelações são importantes aqui, né? Por quê? Porque ele vai quebrar tudo que não tem verdade, mas que plantações foram feitas e que vai ter a colheita, né? Vai ter ali mesmo que dure, né? Porque Dagaz, ele fala sobre essa colheita de 12 meses. Então, assim, ele fala sobre um tempo necessário para que tudo isso aqui seja colhido. Então, mesmo que demore bastante, no final vai acontecer essa colheita, né? É uma coisa certa, porque cada um que planta algo sabe o que vai colher. Então, pede a se despertar dessa consciência, né? E durante esse processo aqui de dar gás, que é essa plantação, vai haver, tipo, a quebra, né? A quebra do que é falso, para que só o que é verdadeiro permaneça. E o conselho é que quando a verdade não é dita, o destino, ele vai falar, né? Através do tempo, né? Por conta que até o tempo, ele traz isso, né? Essa questão da, da verdade, né? Por meio dos processos. Por quê? Porque às vezes a gente precisa desse momento de plantação, né? Porque é neste período que a nossa semente ela vai germinando, e esse germinar é como se fosse consciência, né, do que é justo. E quando a gente compreende isso, a gente traz, né, o que é puro. Então, essa união aqui, né, porque saíram duas cartas de união, talvez ela precise de um tempo para que essa união se consolide, só que quando ela se consolidar, esse processo que vai fazer ela se consolidar, vai trazer muitas verdades, vai trazer algo justo, equilibrado para as pessoas. Vamos confirmar aqui com o Lenormand. Signo de Gêmeos, 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 Gêmeos. Então as pessoas precisam dizer, né, a verdade. O cachorro, a cruz, os peixes, o rato, o sol, a casa. E no fundo do deck, o chicote. Então vamos lá, né, aqui. Então essa parceria, ela realmente ela é justa e ela é leal. Por quê? Porque saiu o cão. Só que saiu a cruz, né? Então, assim, diz que vai ter fluidez, mas assim, vai ter vitória. Mas não vai ser uma coisa fácil, né? Que talvez seja o tempo ali da espera de dar gás, né? Porque dar gás é essa plantação que demora 12 meses, né? E não só 12 meses, mas o tempo necessário para que a planta nasça, né? E dê frutos. Então, talvez essa questão aqui seja essa construção que muitas pessoas elas querem obter a fluidez, né? Que é esse caminho aqui aberto, só que ela não quer passar pelo processo. E não tem como, né? A gente tem que passar. E aí, saiu os ratos aqui porque tá tendo um roubo de energia, né? E tá muito claro aqui. Então, volte para dentro, né? Arrume sua casa, arrume tudo, né? Porque isso precisa de mais leveza, né? Para que essas plantações aconteçam. E aqui, no fundo do deck, como saiu aqui a carta do chicote, pode sim falar sobre questões kármicas, né? Que existe uma ligação aqui que talvez traga essas... Porque assim, as pessoas acham que a alma gêmea é a coisa mais linda do mundo, só que a alma gêmea é a pessoa mais difícil do mundo, porque essa pessoa, ela é sua mestra, ela veio te ensinar. Então, ela precisa ser difícil justamente porque ela veio te ensinar algo.
Então, talvez é sobre isso, né, essa situação aqui. E por isso que vai ter lealdade, mas até essa lealdade, essa questão, né, de reciprocidade, ela se firmar, talvez dure um tempo, né? Esse tempo que Dagaz pede, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, hypem, me sigam. E é isso, signo de Gêmeos. Gratidão. Até semana que vem.